Oi, gente, boa noite, tudo bem? Essa é a nossa última aula do semestre de nutrição e restrições alimentares. Então, hoje a gente vai falar sobre gastronomia para restrições alimentares. Então, nós sabemos que uma alimentação, ela, além de oferecer os nutrientes básicos para o crescimento, manutenção e bom funcionamento do corpo, ela também é uma fonte de prazer, né? Comer não é um ato simplesmente biológico, também é uma forma de prazer, é um meio de socialização. O homem, ele utiliza a alimentação, o ser humano, ele utiliza do ato de alimentar-se para socializar-se, né? Então, ele aproveita do momento das refeições para socializar, para estar com a família, para estar com os amigos. E a alimentação, a refeição, as preparações que a gente elabora, elas acabam sendo um produto, né, um meio em que a gente proporciona isso pro nosso cliente, ou que a gente usufruta disso enquanto a gente está consumindo esse alimento. E isso não pode ser desconsiderado no momento em que nós, enquanto profissionais da área de alimentação, estamos, quando nós somos protagonistas nesse papel de profissionais da área de alimentação, né? Então a gente tem a responsabilidade de oferecer uma refeição, mas a gente tem que oferecer uma refeição que seja saudável, mas que também seja adequada nutricionalmente, certo? Por quê? Porque uma alimentação saudável, ela reduz o risco de doenças crônicas não transmissíveis. O que são essas doenças crônicas não transmissíveis? São as doenças que não são transmitidas de uma pessoa para outra e que, uma vez adquiridas, dificilmente se volta à situação anterior, né? Então, diabetes, hipertensão, obesidade são exemplos de doenças crônicas não transmissíveis, né? As doenças crônicas não transmissíveis, elas representam 80,7% das mortes no Brasil. Então, é a principal causa de morte em todo o mundo e elas estão fortemente associadas ao estilo de vida pouco saudável, principalmente uma alimentação inadequada. Por isso que a nossa responsabilidade enquanto profissionais do ramo de alimentação é tão importante. E, nesse sentido, a gente deve estar atento na elaboração das refeições. Por isso, dentro do curso de gastronomia, vocês têm essa disciplina de nutrição e a gente conversa sobre a nutrição para restrições alimentares. E a gente vai começar falando sobre obesidade. Por quê? Porque se a gente tiver atento a quais são as características da refeição que a gente deve fazer para o indivíduo obeso ou visando a prevenção da obesidade, a gente está atingindo praticamente 90% do público. O que eu quero dizer? Se a gente estiver atento às características que são necessárias para fazer uma refeição saudável para um indivíduo obeso, para um público obeso, eu estou contemplando o indivíduo que é hipertenso, eu estou contemplando o indivíduo que é diabético, eu estou contemplando o indivíduo que tem dislipidemia e assim por diante, certo? Então eu vou começar falando da obesidade, tá bem? Bem, o que é a obesidade? A obesidade, ela é definida, eu esqueci de falar, gente, que essa aula é um pouco comprida, tá? Então, ela
Agora não. Essa aula é um pouco comprida, então ela vai valer por 2 aulas nossas, ok? Então, se o vídeo ficar muito comprido, ficar cansativo, eu vou pedir que vocês se alonguem, levantem, dê pause, tá? Respira, volta um pouquinho, mas tenham paciência comigo, ok? Mas eu espero que seja interessante, porque vocês considerem interessante, tenham paciência para assistir, porque, na minha opinião, é uma das aulas mais importantes do curso, ok? Então a gente vai começar falando sobre obesidade. Bem, a obesidade ela pode ser definida de forma simplificada como uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, sendo que esse acúmulo excessivo de gordura ele é consequência do balanço energético positivo, ou seja, a pessoa come mais energia, calorias, do que queima. Isso acarreta em repercussões à saúde com uma perda importante na qualidade e no tempo de vida. Então, uma pessoa obesa ela tem uma menor qualidade de vida e um menor tempo de vida, então uma menor expectativa de vida também. Como que a Organização Mundial da Saúde classifica a obesidade? Através do índice de massa corporal. Então, a pessoa tem obesidade, sobrepeso, se tiver o IMC entre 25 e 30, obesidade grau 1 ou moderado excesso de peso entre 30 e 34,9, obesidade grau 2 ou obesidade leve ou moderada com IMC entre 35 e 39,9 ou obesidade grau 3 se tiver o IMC maior que 40, tá? A obesidade está muito associada à alta ingestão de alimentos ricos em gorduras, baixa ingestão de fibras, a gente já conversou sobre o que são as fibras, a um hábito alimentar familiar pouco saudável e ao sedentarismo. E tem um alto custo na qualidade de vida. Por quê? Porque o indivíduo que é obeso, ele vai se sentindo socialmente deslocado. Se sentindo socialmente deslocado, ele fica cada vez mais sedentário ou cada vez mais aprisionado dentro de casa, e aí a gente entra num ciclo vicioso que a gente não sabe o que é causa e o que é consequência. A gente não sabe se o indivíduo está gordo porque fica em casa ou se fica em casa porque está gordo, e assim por diante. Então é uma questão muito difícil, que está muito associada também à depressão, à ansiedade, a outros distúrbios psicológicos. Então é uma doença realmente, e é multifatorial e é muito difícil de ser tratada, e tem que ser encarada com seriedade. A gente tem que lembrar que ninguém é obeso ou está acima do peso porque quer. A pessoa realmente precisa de ajuda para sair dessa situação. Então nem tudo é somente falta de força de vontade, ok? Bem, e aí, professora? A pessoa está obesa, e aí? Bem, a gente precisa falar que a pessoa que é obesa, muitas vezes ela tem em mente que ela precisa perder muito peso para se tornar saudável, ou que ela precisa ter o peso que ela tinha quando tinha 15 anos, ou o peso que ela tinha antes de casar. E não é bem assim. Estudos comprovam que uma perda de 5 a 10% do peso atual já é efetivo para se combater as condições mórbidas que aumentam o risco cardiovascular. Ou seja, se a pessoa perde de 5 a 10% do peso atual,
ou seja, se passa de 100 quilos para 91, ou de 100 quilos para 95, ela já tem uma redução da pressão arterial, já tem uma melhora da sensibilidade à insulina, já tem uma melhora da resposta à insulina, à sobrecarga de glicose. E isso acontece tanto em pacientes com intolerância à glicose, como em pacientes diabéticos. Então, uma pequena perda de peso já tem um resultado, uma resposta boa na saúde, na qualidade de vida da pessoa, tá? E aí a gente tem que lembrar que existem alguns indicadores de sucesso no programa de tratamento da obesidade. Primeiro, é importante lembrar que o curso natural é de ganho de peso ao longo da vida. Então, ao longo da vida, a gente tende a ganhar peso, a acumular mais gordura e ir perdendo massa muscular ao longo do envelhecimento, né? Então, só de manter um peso sustentado sem aumento já é um resultado positivo, né? Uma pequena perda de peso, mas com mudanças na dieta, ou com uma redução do risco de complicações, também já é um sucesso. Uma perda de peso modesta, com uma clara redução de um fator de risco, por exemplo, a pressão arterial, já é também um sucesso bastante significativo. A normalização do peso é bastante rara. Então, a pessoa voltar ao peso que ela tinha antes de ganhar peso, de atingir a obesidade ou sobrepeso, é bastante raro. Por isso que é importante a gente estar sempre monitorando o peso, não deixar ganhar bastante peso e depois falar, depois eu perco. Não, perder peso é difícil. Então a gente tem que estar sempre monitorando. Pisou na jaca um dia, no outro dia segura a onda, fecha a boca, tenta fazer reduzir um pouco o que come e fazer um pouquinho mais de atividade física, ficar um pouco mais ativo naquele dia, dar uma caminhadinha a mais, enfim, tentar equilibrar realmente, ter uma vida mais equilibrada. Bem, então quais são os objetivos do tratamento dietético, né? Atingir um peso saudável, que não é necessariamente o peso atlético ou peso estético. Mobilizar tecido adiposo, então perder gordura. Preservar massa magra. Atender necessidades nutricionais. Estabelecer bons hábitos alimentares. Prevenir efeitos colaterais indesejáveis. Atenuar o risco de comorbidades e favorecer a adesão contínua ao tratamento, à dieta, tá? Bem, e aí a gente precisa falar sobre essa dieta, que no caso de vocês é sobre as refeições em si. E aí, gente, isso aqui é o que vocês já viram nas nossas aulas, né? Qual é a recomendação de carboidratos? De 55% a 60% do VET, do valor energético total, que é o total de calorias que se deve consumir ao longo do dia. Qual a recomendação de proteínas? De 15% a 20%, ou 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Qual a recomendação de gorduras? De 20% a 25% do VET, ou da quantidade de calorias que se deve consumir ao longo do dia, não passando de 7% de gorduras saturadas, 10% de poliinsaturadas e 13% de monoinsaturados. Qual a recomendação de fibras? Entre 20 e 30 gramas de fibras por dia. A recomendação padrão é de 25 gramas por dia, mas, por exemplo, para indivíduos com obesidade, a gente pode chegar a 30 gramas por dia tranquilamente, tá bem? Dentro de um plano de restrição calórica, né, ou para indivíduos
obesos, a gente não vai aconselhar, não é aconselhável o consumo de álcool, né? Mas caso haja esse consumo, é importante que ele seja feito com moderação. O colesterol não deve passar de 300 miligramas por dia. O cloreto de sódio não deve passar de 2.400 miligramas por dia, ou 6 gramas de sal por dia, tá? Líquidos, 1,5 litros para cada 1.000 calorias, ou no mínimo 3 litros por dia, com uma distribuição de 6 refeições por dia ou mais se houver necessidade, tá? Essas são as recomendações para obesidade. Vocês vão ver que são bastante semelhantes para diabetes, para hipertensão, entre outras doenças, ok? Muda um pouquinho para as patologias do intestino, que a gente vai falar um pouco mais para o final da aula. Agora a gente vai falar sobre diabetes. Bem, o que é a diabetes mellitus? A diabetes é uma desordem do metabolismo que é causada por falta absoluta de insulina, ou uma falta relativa de insulina, ou uma incapacidade da insulina de exercer o seu papel. E o que é a insulina? A insulina é um hormônio que transporta a glicose para dentro da célula. Então, lembra que a gente conversou na aula de carboidratos? A glicose é o açúcar, é o carboidrato, a gasolina que faz as células funcionarem. É o combustível que faz as células realizarem trabalho. Esse combustível não entra na célula se não for por meio da insulina. Então, a insulina é a bomba de combustível que faz com que o combustível entre na célula, certo? A insulina ela é fabricada no pâncreas, tá bem? Na porção endógena do pâncreas, nas células de Langerhans, ok? E então, na falta da insulina, a gente tem um aumento dessa glicose no sangue, tá bem? Quando a gente não tem essa glicose dentro das células, a célula começa a quebrar proteína e lipídio para produzir energia. Essa quebra de proteína e lipídio causa um fenômeno que a gente chama de acidose metabólica, que causa uma redução do nível de consciência. A pessoa pode vir a ter delírio, pode desmaiar, tem uma série de consequências, tá? E também tem a hiperglicemia, que é a glicemia elevada no sangue. Quando a pessoa está com hiperglicemia, o corpo ele precisa dar um jeito de eliminar essa glicose. Então a pessoa ela pode fazer muito xixi, ela pode ter desidratação por meio de diarreia ou vômito. Pode haver uma redução da pressão, a pessoa pode entrar em choque, em coma e pode inclusive levar à morte. Por isso que é muito importante o paciente diabético estar sempre fazendo o controle da sua glicemia por meio daqueles medidores de glicemia, que faz um furinho e mede a glicemia com a fitinha. Eu acho que eu coloquei uma imagem aqui para vocês verem. Certo? Bem, quais são os sintomas da diabetes mellitus? Bem, a pessoa quando ela está com hiperglicemia ou quando ela está com um princípio de diabetes, ela pode vir a urinar com bastante frequência, ela pode perder peso em função dessa perda de tecido muscular e de gordura. Por isso, ela também tem uma falta de energia, ela tem uma sede excessiva,
ela pode ter visão turva ou embaçada, ela pode ter sono e cansaço repetitivo, infecções e aumento do apetite, tá bem? Existem 3 tipos de diabetes. A tipo 1 é mais comum em crianças e adolescentes, é a diabetes em que há falta absoluta de insulina. Então é a que a gente chama de insulino dependente, que a pessoa precisa aplicar insulina. A diabetes tipo 2 é por falta de quantidade suficiente de insulina ou por falha no funcionamento de insulina, que a gente conhece, chama também de resistência à insulina. Essa diabetes tipo 2 ela é mais comum em adultos e em pessoas obesas. Na diabetes tipo 2, pode haver também uma insulinodependência. Pode ser que a pessoa que tenha diabetes tipo 2 chegue a ter uma produção de insulina tão pequena, uma insulina de quantidade, de qualidade tão ruim, que ela precise tomar insulina. Mas pode ser também que só um hipoglicemiante seja suficiente para essa pessoa. Então, o médico avalia caso a caso qual é o tipo de medicação que esse paciente deve tomar. E existe ainda a diabetes gestacional, que é o diabetes diagnosticado pela primeira vez na gestação, e essa diabetes ela pode permanecer ou não depois do parto, tá bem? Então são esses os 3 tipos de diabetes que existem. Como se dá o tratamento do diabetes? Bem, o tratamento do diabetes ele acontece por meio de um tripé. Então, tem a dieta, exercício físico e medicação, tá? Para que esse tripé funcione, é necessário motivação pessoal, porque a pessoa precisa estar motivada para fazer a dieta direitinho, para fazer o exercício físico. Ela precisa ter disciplina e força de vontade para tomar a medicação, tá o tempo todo furando para fazer a medição da glicemia, o controle domiciliar da glicemia, a aplicação da insulina se for o caso, para fazer atividade física, para fazer a dieta corretamente. Precisa ter apoio social e familiar, então tem que ser socialmente aceito, não é bom que a pessoa tenha vergonha de estar medindo a glicemia ou de estar aplicando de ter que aplicar a insulina, de ter que fazer isso escondido. Isso pode acontecer com criança na escola, então é uma coisa que é importante que a escola acolha essa criança, explique para os coleguinhas para que essa criança não se sinta diferente ou que seja respeitada sendo diferente. Então tem que haver equilíbrio emocional, então é importante que muitas vezes ter apoio de um profissional, de um psicólogo, de uma orientação de toda a família para que o tratamento seja realmente feito de forma para que se obtenha sucesso no tratamento, tá bem? Então, como eu falei, o tratamento inclui a utilização de medicamentos hipoglicemiantes ou aplicação de insulina e o monitoramento da glicemia. Então, de acordo com quanto está a glicemia, o paciente sabe quantas unidades de insulina ele tem que aplicar. E a glicemia ela varia de acordo com o que o paciente consome, com a quantidade de carboidrato. Por isso que é importante saber o tipo de carboidrato e a quantidade de carboidrato que se tem na refeição, tá? Então, como que deve ser a alimentação no diabetes? É bem semelhante ao que nós conversamos na obesidade. As características da
da alimentação, tá bem? Deve-se evitar alimentos industrializados, ricos em lipídios, principalmente saturados e trans. Deve-se incentivar o consumo de hortaliças, frutas, cereais pouco refinados, leguminosas. Deve-se incentivar o consumo de fibras, vitaminas, minerais e substâncias antioxidantes. Deve-se fazer 6 refeições diárias. É importante manter minimamente os horários fixos das refeições e das medicações para se ter o controle certinho da glicemia. Também é importante haver mudanças no estilo de vida, alimentação e atividade física, evitar a hiper ou hipoglicemia, então manter os valores de glicemia dentro da normalidade, entre 70 e 140, consumir a quantidade de calorias, energia suficiente para manter o peso saudável e normalizar os lipídios do sangue, colesterol, triglicerídeos e a pressão arterial. Para isso, não consumir mais de 2.400 mg de sódio por dia, que corresponde a 6 gramas de sal. Além disso, é importante ter um cuidado especial com o açúcar. Só que a gente tem que lembrar que o açúcar, quando a gente fala açúcar, não é só o açúcar a sacarose, o açúcar de mesa, né? O corpo ele vai converter todos os carboidratos em glicose. Então, o arroz, o pão, o macarrão, a batata, aipim, fruta, leite também aumentam a glicemia, tá? Então, é importante avaliar a quantidade de carboidratos ingeridos, se eles são simples ou complexos, as fontes desses carboidratos, se são frutas, vegetais, leite, grãos, o açúcar ou produtos que têm açúcar, eles podem ser, o diabético não é proibido de consumir açúcar, ele pode consumir esse açúcar desde que dentro de um plano alimentar ou desde que ele aplique a quantidade de insulina ou use a quantidade de hipoglicemiante correspondente à quantidade de açúcar que ele consumiu. O que ele não pode é comer o açúcar sem utilizar a medicação para equilibrar a glicemia, certo? Então, se ele comeu X de açúcar e a glicemia elevou Y, ele tem que aplicar a medicação Z que corresponda àquilo que tem que reduzir o Y que elevou, que foi elevado na glicemia, entende? Então tem que ter esse equilíbrio da glicemia, ok? Lembrando que o açúcar eleva a glicemia tanto quanto o amido. Então, entre comer um pão branco e comer uma bisnaguinha e comer a quantidade de carboidrato que tem na bisnaguinha em açúcar é a mesma coisa, certo? Existem ainda os edulcorantes dietéticos ou os adoçantes, que eles são utilizados na substituição de açúcar, principalmente para as pessoas com sobrepeso ou com triglicerídeos altos, tá? Então a gente tem a sucralose, a gente tem o stevia, a gente tem sacarina, uma série de substâncias que podem ser utilizadas pelos diabéticos e que teoricamente não tem uma elevação da glicemia, embora alguns estudos já mostrem que o cérebro responde ao sabor doce, elevando a glicemia. Então, na dúvida,
a orientação é que se evite mesmo a utilização desses adoçantes e que se tente realmente acostumar o paladar sem o doce, ou realmente quando for comer algo doce, se permitir comer algo doce e aplicar a quantidade de medicação correspondente, entende? É melhor se acostumar a tomar o café sem açúcar diariamente e quando for comer um brigadeiro, se permitir comer um brigadeiro, do que todos os dias tomar um café com adoçante e ficar entupindo o corpo com um produto industrializado e nunca comer um brigadeiro porque faz mal. Vocês entendem? Assim, é um posicionamento pessoal. Cada nutricionista, cada pessoa dá uma orientação, mas a forma como eu penso. Então, eu particularmente acredito que é melhor a pessoa tentar se acostumar com o sabor natural das coisas. Então, vai consumir um suco, tentar consumir sem açúcar, sem adoçante, e quando for comer um doce, se permitir comer em pequena quantidade e se permitir em pequena quantidade e ok, do que ficar consumindo adoçantes sempre e com o rótulo de que não pode comer doce de jeito nenhum. É a minha opinião. Bem, em relação às proteínas, os diabéticos a gente recomenda que prefiram peixes, escolham carnes magras, evitem frituras, porque porque os peixes são mais saudáveis. Em relação aos lipídios, evitem gorduras saturadas, assim como os obesos. Prefiram gordura monoinsaturada, como azeite, 2 a 3 porções de peixe por semana, porque são ricos em ômega 3, que tem compostos bioativos, que é um composto bioativo, que tem uma função de proteção cardiovascular maravilhosa e uma atividade antioxidante muito interessante para indivíduos diabéticos. Evitar a ingestão de gordura trans e reduzir o consumo de alimentos ricos em colesterol. Em relação ao sódio também, como eu já falei, limitar a 6 gramas de sal por dia, evitar alimentos processados como carnes embutidas, conservas, temperos industrializados, snacks, como esses salgadinhos, Ruffles, etc. Incentivar o consumo de temperos, ervas frescas, cebola, alho, salsa, manjericão, cebolinha, coentro, gengibre, açafrão, que são ricos em compostos bioativos, antioxidantes, têm uma série de benefícios à saúde. Em relação às bebidas alcoólicas, é importante evitar, principalmente os diabéticos, porque podem causar hipoglicemia, que é uma redução da glicemia abaixo do normal, e pode aumentar os triglicerídeos do sangue também a longo prazo. Para minimizar os danos, recomenda-se que o consumo de bebida alcoólica seja acompanhado por alimentos. Havendo consumo, recomenda-se que não se ultrapasse o limite de 1 dose para mulheres e 2 doses para homens. Lembrando que 1 dose é representada por 360 ml de cerveja, ou 150 ml de vinho, ou 45 ml de bebida destilada. Para finalizar, a gente vai falar das patologias do intestino. Começando com a intolerância à lactose. O que é a intolerância à lactose? A intolerância à lactose é uma síndrome clínica caracterizada pela incapacidade total ou parcial, primária ou secundária, de hidrolisar a lactose em monossacarídeos, que é glicose mais galactose.
tá? Então, a lactose é um açúcar duplo, formado por glicose mais galactose. Ela pode ser primária ou congênita, que é quando há a atividade da lactase ausente. Essa intolerância à lactase primária, ela se manifesta na criança, pode se manifestar na criança, no adolescente ou no adulto. Ou ela pode ser secundária, que é ou seja, quando há uma redução da lactase, que é a enzima que faz essa quebra, após uma injúria, como que? Uma alergia a uma proteína, ou uma desnutrição, ou uma diarreia infecciosa, ou a doença celíaca, ou medicamentos, ou alguma outra coisa que causou essa intolerância à lactose, tá bem? Então, como eu falei, a intolerância à lactose é a ausência da enzima lactase, que transforma a lactose em glicose mais galactose. Não havendo a lactase, a lactose se acumula no intestino. Com esse acúmulo da lactose no intestino, há uma atração de água para o lumen intestinal. Esse açúcar, ele é fermentado pelas bactérias intestinais. Com isso, a gente tem, com essa atração de água e com essa fermentação pelas bactérias intestinais, a gente pode ter uma diarreia osmótica, esteatorreia, que é uma diarreia meio gordurosa, flatulência, porque essas bactérias elas podem produzir gás, desconforto e dor abdominal, porque pelos gases produzidos também por essa bactéria, vômitos e perda de peso, tá bem? Normalmente, a atividade da lactase ela declina exponencialmente no desmame para cerca de 10% do valor neonatal. Então, ao longo da vida, né, depois que a gente deixa de ser bebê, a gente perde a atividade da lactase, tá? E aí a gente chega a ter uma hipolactasia no adulto, né? Então, uma atividade pequena da lactase no adulto. E cada indivíduo, né, cada adulto tem uma certa tolerância à lactose. No entanto, como que a gente faz para diagnosticar se a pessoa tem intolerância à lactose ou não? Existe um teste oral de tolerância à lactose e pode ser feito também uma determinação da lactase na mucosa, que é uma biópsia, tá? Esse teste oral de tolerância à lactose eu já fiz, é horrível. Eu tenho intolerância à lactose, eu passei mal demais da conta e minha intolerância à lactose ela é bem grave. Como é que funciona esse teste? Você chega no laboratório em jejum e aí eles medem a glicemia, né? Então, você chega em jejum, sua glicemia tá lá, sei lá, 80. Aí eles te dão um xarope com lactose. E depois eles vão medindo, fazendo como se fosse uma curva glicêmica que a gente faz quando está grávida, a cada 30 minutos, para ver se a sua glicemia subiu ou não. Ou seja, se você tem lactase, para quebrar a lactose e transformar em glicose e galactose. Porque se você tem a lactase, você quebra, transforma em glicose e galactose, o seu corpo absorve a glicose e aí a sua glicemia sobe. Se você não tem, a sua glicemia não sobe, concorda?
Então, eu fiz o teste, eu terminei o teste com a minha glicemia em 64. Ou seja, eu comecei com a glicemia em 80 e terminei com 64. Então, o meu corpo não tem nada de lactase, não produz nada. Durante o teste, a glicose que eu tinha no sangue foi consumida e eu não quebrei nada da lactose, do tantão de lactose que eu consumi. E todo aquele tantão de lactose que eu consumi me fez muito mal e eu passei mal o resto do dia. E aí, de todas as formas, todos esses sintomas aqui eu tive, todos. Não, menos perda de peso, infelizmente. Não, todos os demais eu tive. Então, não recomendo esse teste, só se você não desconfiar mesmo que você tenha, mas se você desconfiar, tira o leite, na dúvida tira, não precisa ter certeza não. Mas enfim, o que eu tava falando mesmo? Ah, sim. E aí, professora, como é que trata? Bem, não tem jeito, tá? Não tem jeito. Você pode, quando você quiser fazer uma estripulia, comprar aqueles pacotinhos, aqueles comprimidinhos de lactase. E aí, antes de consumir um alimento com leite e derivados, você toma um comprimidinho de lactase. Funciona às vezes. Por quê? Não sei. Eu não sei se perde o efeito, se depende da quantidade de lactose, não sei. Para mim, às vezes funciona, às vezes não, porque eu não sei. Eu também não sei se é só para mim, tá? O tratamento mesmo é fazer restrição de alimentos que contêm lactose, que são os queijos, que são os leites de maneira geral, tá bem? Que algumas pessoas toleram queijo, leite fermentado, coalhada, iogurte. Por quê? Porque as bactérias fermentadoras já consumiram a lactose que tinha ali para fermentar, né? Para transformar aquela lactose, aquele açúcar em ácido lático e fermentar aquele produto. Algumas pessoas toleram, eu não. E aí você pode consumir o leite sem lactose, é uma opção. O leite sem lactose nada mais é do que o leite adicionado de lactase. Não existe leite sem lactose. Existe o leite adicionado de lactase. Tanto é que ele é um leite mais doce. Se vocês provarem, vocês vão ver que é um leite mais doce. Por quê? Porque a lactase já quebrou a lactose, então a glicose já está quebrada, então já está docinho, tá bem? Uma boa opção são os leites vegetais. Então, leite de arroz, leite de castanha, leite de coco, leite de amêndoas, enfim, leite de quinoa, tem uma série de leites disponíveis no mercado hoje em dia. E dá para fazer em casa também, então dá para fazer leite de coco, dá para fazer leite de aveia, e são opções viáveis, ok? Lembrando que existe uma diferença entre a intolerância à lactose e a alergia à proteína do leite de vaca. São duas coisas diferentes, tá bem? A intolerância à lactose, ela é uma deficiência enzimática. Geralmente o início dos sintomas é entre 5 e 6 anos de idade. Ela é irreversível. O nutriente implicado
é a lactose. E os sintomas são gastrointestinais, então tem dor abdominal, náusea, inchaço, flatulência, diarreia, tá? Já a alergia à proteína do leite é uma reação imunomediada, então uma alergia mesmo. Ela acontece durante o primeiro ano de vida, geralmente nos primeiros dias de vida, a criança já manifesta. Ela tem uma tendência a desaparecer na infância. Os nutrientes implicados são as proteínas do leite da vaca, principalmente a caseína. E o que pode acontecer? Angioedema dos lábios, língua e palato, prurido oral, náusea, dores abdominais, vômito, diarreia e sangue no muco e nas fezes. Nos bebezinhos recém-nascidos, geralmente aparece sangue nas fezes. E aí os médicos mandam a mãe, se estiver amamentando, suspender o leite. E aí geralmente esse sangue nas fezes desaparece. E aí é alergia à proteína do leite de vaca. E aí que a gente abrevia como APVL, que é alergia à proteína do leite, APLV, a proteína do leite da vaca, tá? Bem, para finalizar, a gente vai falar da doença celíaca. O que é a doença celíaca? A doença celíaca é uma intolerância permanente ao glúten, que é caracterizada por uma atrofia total ou subtotal da mucosa do intestino delgado e, consequentemente, má absorção de alimentos em indivíduos geneticamente susceptíveis. Há uma remissão clínica e histológica após dias ou semanas com uma dieta isenta de glúten e recorrência com a reintrodução do glúten. Ou seja, quando a pessoa tem doença celíaca e você tira o glúten da dieta, essa atrofia da mucosa some. E quando você reintroduz o glúten, essa atrofia da mucosa ela reaparece. É assim geralmente que a gente identifica a intolerância ao glúten ou a doença celíaca, tá? Então, a doença celíaca ela é caracterizada por uma reação exagerada do sistema imunológico ao glúten. O que é o glúten? É uma proteína encontrada em alguns cereais, como o trigo, centeio, a cevada e o malte. O que é o glúten? O glúten é uma proteína que se forma quando junta a gliadina e a glutenina. Então, aqui a gente tem uma foto da glutenina, da gliadina, que juntos formam o glúten. Com certeza vocês já ouviram falar do glúten. Por quê? Porque vocês já fizeram um pão. E pão tem glúten. Por quê? Porque o glúten é o que segura o ar do pão, é o que faz o pão crescer. Então, vocês boleiam o pão para formar o glúten, para o pão crescer. E o bolo, vocês não batem muito o bolo para não formar um glúten muito forte para o bolo ficar macio, certo? Olha aí, eu entendo, eu sei o que vocês fazem na cozinha. Então, o glúten é uma substância elástica, aderente, insolúvel em água, responsável pela estrutura das massas alimentícias. Ela é elástica porque quando a gente faz o macarrão, a gente não estica. Quando a gente faz a pizza, a gente não estica. A massa não é elástica. Então, é constituído por frações de gliadina e glutenina, que é presente na farinha de trigo.
Então, 85% da fração proteica da farinha de trigo, da parte proteica da farinha de trigo, é formada por glúten, tá? Quando a gente hidrata essa proteína, a gente tem essa formação do glúten. Essas proteínas, elas se ligam entre si e a outros componentes por meio de diferentes tipos de ligações químicas. O glúten é o único cereal que apresenta gliadina e glutenina em quantidade adequada para formar o glúten. No entanto, essas proteínas podem ainda estar presentes em outros cereais, como a cevada, o centeio e a aveia, nas formas respectivamente de ordeína na cevada, centeio, fecalina no centeio e avenina na aveia, tá bom? Ai, Jesus. Então, quando a pessoa tem doença celíaca e consome o glúten, esse glúten é tóxico, é como se fosse, ele gera uma reação imunológica que faz com que as vilosidades intestinais se achatem, causam uma inflamação mesmo no intestino, que causam achatamento nas vilosidades intestinais, tá? Nosso intestino, ele tem umas vilosidades para aumentar a área de absorção, a superfície, tá? Então, causa esse achatamento das vilosidades. Com isso, tem uma atrofia dessas vilosidades, uma lesão da mucosa jejunal-ileal, que causa uma má absorção, que leva a diarreia e esteatorreia. Esteatorreia é quando a gente tem eliminação de gordura nas fezes, tá bem? Essa diarreia e esteatorreia pode levar à desnutrição. E aí, nesse caso, é muito comum algumas complicações, como dermatites, hemorragia, atraso no crescimento e desenvolvimento, PAN de absorção, que é uma desnutrição grave, em que a gente tem simultaneamente anemia, osteomalácia, que é falta de cálcio nos ossos, hipoalbuminemia, que é falta de proteína, né, de fraqueza muscular, intolerância à lactose, alergia à proteína do leite de vaca, alergia à soja, artrite, neoplasia intestinal, porque o intestino fica com muita lesão e tendo que se recuperar muito rapidamente, então aumenta o risco de câncer do intestino, entre outros, tá? O diagnóstico da doença celíaca é feito por meio de teste de absorção, sorologia e biópsia do intestino delgado, tá bem? E o tratamento, como que é? É reposição de ácido fólico, de cálcio, enzimas pancreáticas, antibióticos, corticoides para diminuir a inflamação. Mas o mais importante é o tratamento dietoterápico. Doença celíaca não tem cura. O que a gente tem que fazer? Excluir, e é a primeira vez que vocês vão me ouvir falar em exclusão, não é restrição, é exclusão do glúten da dieta. Por quê? Porque o glúten para os pacientes celíacos é tóxico e por isso que existe uma legislação no Brasil que exige que os produtos digam se o produto industrializado tem glúten ou não tem glúten. Não é porque o glúten é bom ou ruim. O glúten é ruim para quem tem doença celíaca. Para quem não tem, ele é indiferente, certo? Mas para quem tem doença celíaca, ele é muito ruim. Então, o tratamento para o celíaco é excluir o glúten da dieta. Para isso, o que deve ser feito? Substituir pelo quê? Farinha de milho, que pode ser o amido de milho, o fubá, farinha de arroz,
batata, fécula de batata, mandioca, que é a farinha de mandioca, o polvilho, araruta, amaranto, trigo sarraceno. Hoje em dia já existe farinha de beterraba, farinha de grão de bico, farinha de coco, farinha de amêndoa, farinha de castanha, farinha de amendoim. Alguns celíacos toleram aveia. Então, existe uma série de outras farinhas que podem ser usadas. E aí, professora, o que é que eu faço? Como é que eu vou saber qual é a farinha que vai dar certo para o meu cliente, para o meu sobrinho, para minha mãe ou para minha amiga que não está comendo glúten ou que tem doença celíaca? Testando. Não tem outro jeito. Testando. Vai na internet, pesquisa, olha, faz uma receita, testa, faz meia receita e veja. Ah, professora, tem um povo aí que não come glúten mais. Sim, gente, tem um povo aí. Principalmente um povo aí que da nutrição funcional, que fala que o glúten é muito inflamatório. De fato, o glúten é um pouco inflamatório. O glúten, o açúcar, a carne vermelha, o leite, certo? Então, se a pessoa quer ter uma dieta mais saudável, né? O frango, né? Então, se a pessoa quer ser mais natureba, quer virar vegana, quer ter uma dieta mais saudável, existem estudos que mostram, até o momento de hoje, dia 21 de outubro de 2020, que evitar ou excluir o glúten da dieta pode favorecer ou levar a uma diminuir a inflamação do corpo, tá? E com isso ter uma certa redução de peso, uma desinflamação, reduzir um pouco o inchaço. Isso aliado à redução de outros alimentos que também incham, ou de outros alimentos industrializados com muito sódio, ou seja, uma reeducação alimentar global, certo? Funciona, aliado a um monte de outras coisas, ok? Professor, e você come glúten? Evito. Come glúten? Às vezes. Todo dia? Não. Tem pão na sua casa? Não. Por quê? Porque não é do meu hábito. Não é. Tem cuscuz, tem tapioca. Pão não é do meu hábito. Não é. Meus filhos não comem. Não é do meu hábito. E pronto. E tá tudo bem. Ok? Mas faz mal? Não. Só não é do meu hábito. Não tem problema. Tá bem? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês deixem aí no comentário, me mandem um e-mail. Foi um prazer dar aula para vocês. Peço desculpa por não ter feito mais encontros remotos, mais encontros síncronos, mas esse semestre realmente foi tumultuado para todo mundo, né? Então, a gente se fala. Lembrando que a gente também deve sempre tentar adicionar alimentos bioativos na nossa alimentação. Compostos bioativos estão presentes nos alimentos funcionais
Então, os alimentos funcionais são alimentos que apresentam benefícios na redução do risco de doenças, porque contém compostos bioativos, que são compostos químicos que podem gerar diversos benefícios à saúde humana. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês deixam seus comentários, ok? Um beijo, fiquem com Deus.